Vamos lá, assunto chato, não gosto, assunto chato, mas assunto que tem que falar. Tem várias vezes eu falo aqui no canal que eu falo aqui no canal sobre tudo que eu quero falar. E algumas coisas eu entendo que, pela relevância e pelo tamanho do meu canal, mesmo que eu não queira falar, eu acabo querendo falar porque é um assunto muito importante. Vamos lá, tá? Depois de toda essa abertura maluca, explicação, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre áudio nesse jogo aqui. Sobre áudio, nesse vídeo aqui. Áudio, Gabriel? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o áudio da transmissão de ontem. Pra quem assistiu o jogo de casa, e eu tenho certeza que é a maioria que me acompanha aqui, você provavelmente teve a impressão de que o Fluminense, a torcida do Flamengo era uma ampla maioria no jogo. Tô certo? Acho que tô, né? Porque muita gente falou sobre isso. Bem, eu tava do Maracanã. Se você assistiu o jogo de casa e tava na transmissão sem ouvir a minha narração, você tava muito errado mesmo. Porque tinha a minha transmissão disponível. E lá no Maracanã, a minha posição de transmissão, eu uso um microfone, que por acaso não está aqui agora, mas eu uso um microfone, vamos fingir que isso aqui é um microfone, e ele fica ali na minha boca, ali, ó, falando, né, normalmente. A minha posição de transmissão, ela é eu desço no meio de campo e ando um pouquinho pra direita. Ela é como se fosse ali na intermediária, por aí assim, mais pro lado da torcida do Fluminense, que fica localizada no setor sul. Mas assim, nada demais nesse sentido. Nas várias transmissões, por sinal, quem acompanhou muito do Fluminense e Vasco, viu eu falando que, a torcida do Vasco tá cantando bastante e o nosso microfone acaba captando uma realidade, né? Porque eu tô com um microfone no meio, então com certeza consegue captar muito bem o áudio das duas torcidas. Só quem tava assistindo de casa e tava ouvindo a transmissão feita pelo Premiere, pelo Sport TV em 4K, teve uma impressão bem diferente. Eu cheguei em casa e eu percebi essa impressão que as pessoas tiveram. Lembrando, né, eu não venho vendo Twitter, nada disso, porque, de fato, volto dirigindo, tava trabalhando depois e tal. Mas fui assistir, quando cheguei em casa, porque vocês sabem que eu gosto de gravar o jogo, e eu fui assistir a transmissão enquanto gravava e tomei um susto, principalmente em alguns momentos da transmissão, as quais eu trago aqui agora em vídeo. Reparem na questão das torcidas. A torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense no áudio da transmissão oficial e no nosso áudio. Oitavas de final de Copa do Brasil! É Flamengo. E é interessante que tinha um microfone, tinha um comentário aqui já. Na hora que rolou a bola, que a gente tá com 15 segundos, tinha que sobe o microfone para o Flamengo. Repare no áudio da torcida. E lembrando, tá? Eu já preciso deixar isso aqui de claro de cara, tá? Eu vou botar 1 ou 2 vídeos só. Tem tudo lá no meu Twitter. A torcida do Flamengo cantou pra cacete, mais do que normalmente canta, até. Eles fizeram uma união de baterias, enfim, e quem acompanha a transmissão do Rádio Tricolor sabe que eu gosto muito de ter a torcida adversária cantando alto também. Acho que a transmissão fica legal, adoro transmitir fora de casa também por causa disso. Não sou daqueles que fica tipo assim, pega o microfone, a torcida adversária tá cantando, começa a narrar assim pra poder pegar o outro lado. Não, pelo contrário, acho que a festa da arquibancada torna o jogo ainda melhor e eu tô ali pra fazer a minha transmissão torcendo pro Fluminense. Eu não tô ali pra mentir pra quem tá assistindo. Tô ali pra fazer a minha transmissão pró-Fluminense na narração, nos comentários, mas não tô ali pra mudar a realidade. Então não fico escondendo torcida nem nada não. Então, quem acompanha sabe, a torcida do Flamengo de fato cantou muito e o problema não é o áudio da torcida do Flamengo estar maior. O problema é a inexistência do áudio da torcida do Fluminense. Vocês vão reparar agora. Fluminense, bola rolando aqui no Maracanã. Já a tentativa do Flamengo no lançamento. Bola vem um pouquinho mais à frente. Quem chega, domina a equipe do Flamengo tentando jogar com o Gerson. A bola o time do Fluminense mata no peito. O André tá difícil enxergar um pouco aqui no Maracanã, mas a gente vai conseguindo. Bola recuperada pelo Flu. Deu pra perceber que você tinha no fundo a torcida do Flamengo gritando, vai pra cima deles, né? Gritando isso. E a torcida do Fluminense também cantando Meu Coração Acelera, vê no Maracanã cantar. Tinha as duas torcidas. Veja na transmissão agora. Apita Daronco, começam as emoções do primeiro tempo. Copa do Brasil bombando, saída do Flamengo de Fabrício Bruno.
Voltando o lance com o Santos. Cano já aperta. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Léo Pereira. Fla-Flu é sempre Fla-Flu. Sempre um jogo charmoso, um jogo especial. E na Copa do Brasil, nas oitavas, promete muito. Gerson, revelado pelo Fluminense. Lima, no peito, na grama. Gerson, na sequência, domina para o Flamengo. Flamengo tenta. Arrasca, erra o passe. Nino, voltando com o Fábio. E aí, na característica do Fluminense, o Fluminense sai no toque de bola. Samuel Xavier. Nino, tá muito apertado. E ele ganha a posse de bola, não. A posse de bola é do Flamengo. E aí eu fiz questão até de, nessa sequência, deixar o trecho em que acontece o lateral pro Flamengo, pra mostrar que no áudio da nossa transmissão captava a torcida do Flamengo também. Olha só, a torcida do Flamengo vai dar uma crescida, porque pressiona a saída de bola e ganha a bola, e vai captar o áudio da torcida do Flamengo. Tocado mais atrás, Fábio, deixou no Nino. Nino toca de lado, bola com Samuel Xavier, Fluminense aquado no campo de defesa, Nino dá um chutão, a bola bate no próprio Samuel e a lateral para a equipe do Flamengo pelo lado esquerdo. E lá no lateral você ouve a torcida do Fluminense, porque de fato nesse momento a torcida do Flamengo cantava mais alto, nesse momento. Mas a gente viu que na transmissão não tinha o mais alto, só se cantava uma torcida. Isso vai acontecendo outras vezes. Uma mais explícita é depois do erro do Ganso, do pisão em cima do Ganso, que é essa daqui. Aqui agora eu botei o trecho primeiro da transmissão, você vai ouvir primeiro como estava a transmissão e depois você vai ouvir o áudio real do Maracanã. Por isso que o Ganso ficou sentindo tanto. E Luiz, segundo o próprio Ganso, né, essa versão do Ganso de a gente ver, como o Pedrinho falava agora, correndo e marcando, é uma versão graças ao Diniz mesmo. Você vê que só tem as vaias. Tá na Copa do Brasil, tá no coração, tá no Sport TV. No mesmo momento no Maracanã. E o Fluminense com isso consegue parar o jogo, né? Só olhar o tempo aqui, ó. É o mesmo tempo. Por isso que o Ganso ficou sentindo tanto. E Luiz, segundo o próprio Ganso, né, essa versão do Ganso de a gente ver, como o Pedrinho falava agora. Enfim, tá mais do que provado. Lá no meu Twitter eu boto, tem outros 2 lances que eu filmei também. Filmei não, peguei ali pra fazer esse comparativo. Vamos lá. Conversei com algumas pessoas internas também e tal, pra poder entender como é que funciona. Uma coisa que a gente já precisa deixar claro, de alguns pontos, tá? Qual que é a parada? Tá? Nesse caso específico de microfones, etc., a galera às vezes fala, botaram um microfone lá dentro. Não, é a mesma quantidade de microfones. E isso é uma coisa que eu sempre achei engraçado. Só que você tem ali os controles do microfone. O microfone tá lá, são 4 microfones, acho, no estádio todo. Você vira ali e tal, e você aumenta o volume de um, diminui o volume do outro. Ou vocês acham que realmente na hora que um narrador fala... Aí canta alto a torcida do Vasco. A torcida do Vasco na hora dá um grito mais forte ainda. Não, você vai lá, aumenta um pouco, porque obviamente que tudo que está sendo construído dentro de um jogo está ali sendo regulado também por esses microfones, isso é normal. Inclusive também uma das coisas que é sabido, assim, é que quando se está no Maracanã, na verdade todos os estádios do Brasil, mas vamos focar aqui no Maracanã, e você tem uma torcida visitante, se dá um ganho maior na torcida visitante, senão... você nunca vai ouvir a torcida visitante. Então, por exemplo, tem 50 mil tricolores, tem 4 mil torcedores do River, ou indo pro Brasil, sei lá, do Corinthians, vai ali e bota um ganho um pouquinho maior, justamente porque senão você nunca vai ouvir, e aí você tem uma transmissão mais equilibrada. Então isso acontece, tá? Essa maquiagem, dá pra chamar assim, não como um termo negativo nesse caso, mas maquiagem no sentido de pegar a realidade, dar uma mudadinha na realidade para que se tenha uma igualdade nas transmissões. Isso sempre acontece. Acontece com o Fluminense jogando de visitante e a torcida dele recebendo um ganho maior. Por exemplo, jogo contra o Botafogo no Engenhão, vai acontecer isso, da torcida do Fluminense com o áudio na TV um pouco mais alto e tal. Assim como no jogo do Maracanã também aconteceu. Isso é normal, tá, de acontecer. A questão é que ontem não tinha torcida visitante. A questão é que ontem tinha 2 torcidas no Maracanã e a maioria
foi calada por um... Aí vamos lá, né? Aí vem aquela história, eu falei muito da presunção de inocência, por um erro. Trocando ideia com essa galera, nem a galera específica de transmissão não, tá? A galera até falou, cara, um erro assim, provavelmente. Inexplicável, aí agora eu tô acrescentando. Um erro inexplicável e eu diria até que é intolerável para os dias de hoje. Eu diria até, usaria essa palavra. Não dá pra tolerar em 2023 isso, porque isso vai soar como criação de narrativa. A narrativa de que o Flamengo cantou os 90 minutos, a gente viu isso nas redes sociais. Então, assim, eu cheguei, a galera sabe, né, que eu sou a voz da torcida do Fluminense na Globo, e pra poder fechar esse vídeo aqui, eu vou destacar duas coisas. Primeiro, eu não sou conspiracionista, né? Do tipo, 10 pessoas entraram numa sala, juntaram de boné e de casaco escuro e falaram: como a gente vai ferrar o Fluminense? A gente precisa ferrar o Fluminense. O Mengão precisa ser o maior time do mundo e o Brasil precisa reconhecer. Claro que não sou desse ponto. Tem gente que beleza, cada um com sua maluquice, eu tenho outras maluquices também, mas eu não sou esse cara, não. Mas foi um erro absurdo. Absurdo num nível absurdo. E intolerável, porque a gente sabe que, com isso, na década de 80 de 80 popularizou-se, né? Mas lá atrás, isso foi uma máquina utilizada para a popularização de uma torcida. Isso funciona hoje em dia? Claro que não. Assim, óbvio que objetivamente nenhuma criança olhou e falou assim: nossa, a torcida do Flamengo canta mais, vou ser Flamengo. Não, mas inconscientemente, indiretamente, isso faz uma diferença muito grande. E isso foi um erro que, apesar de dentro do cenário do futebol pequeno, o áudio de uma transmissão, tá? Mas muito grande em seus efeitos. Enfim. E a segunda coisa, como eu falei, como eu sou a voz da torcida, vou deixar aqui no final. Eu participo do podcast do GE Fluminense, né? ge.globo, Fluminense. E encerrei a minha participação com essa fala, que é a que eu vou deixar aqui para poder encerrar o vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo se você curtiu esse vídeo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto. Até a próxima. E essa foi o meu encerramento lá no podcast do GE. Valeu, Gabriel. Valeu, eu vou encerrar com duas coisas aqui. Uma delas, obviamente, que é chato pra cacete, mas eu sendo a voz da torcida do Fluminense, eu não posso também deixar a minha voz ficar calada também. Ontem no jogo, eu tava no Maracanã, tava fazendo a transmissão lá do Maracanã, e me assustou. Eu chego em casa, sempre vou rever o jogo. Eu fui rever o jogo na transmissão que teve, né, do Sport TV e do Premiere, e assim, o áudio da torcida foi um negócio muito absurdo. Assim, eu não sei se foi um erro de operação, um erro de quem estava fazendo a operação, um erro de microfone, não sei, mas em determinados momentos eu até fui comparar como a gente faz a transmissão lá na área da imprensa, bem no meio ali, né? O áudio que saía do meu microfone lá na transmissão, com as duas torcidas cantando, a torcida do Flamengo cantou pra cacete, a torcida do Fluminense respondia em vários momentos, e eu comparava com a transmissão, com o que foi na transmissão oficial com imagens, em vários momentos parecia que não tinha torcedor do Fluminense no estádio. Acho que isso foi um erro muito grande, um erro que talvez na década de 80, de 90 passasse despercebido, mas que hoje obviamente não vai passar. Então, obviamente que como voz do Fluminense, voz da torcida do Fluminense, se ela foi calada ontem, agora eu venho também me manifestar sobre isso. Achei um erro absurdo de uma operação que talvez eu vi até amigos meus que moram em outros estados falando: cara, a torcida do Flamengo é a maioria nesse jogo, e a gente sabia que a torcida do Fluminense era a ampla maioria. Obviamente que o jogo se desenhou de uma forma onde a torcida do Flamengo era mais participativa, porque, obviamente, um a mais pressionando, mas em determinado momento, acho que até na reta final do jogo, a torcida do Fluminense cantando a bênção João de Deus, altíssimo, e na transmissão oficial você ouvia um do Flamengo o tempo inteiro. Então, achei que foi bem errado nessa parte e, obviamente, espero que não aconteça mais.